Me fala um designer que não fala sozinho. Ó, eu comecei a gravar, não se preocupe, se a gente falar alguma coisa que não pode, eu tiro, fica tranquilo. Não, sem problema. Mas é isso mesmo, cara, falar sozinho. Vixe, qual designer não fala sozinho? Eu falo sozinho direto, cara. Não, agora com esse negócio de trabalho remoto é meio isso, né? Porque você fica muito tempo trabalhando com você mesmo, você não tá vendo as pessoas trabalhando com você o tempo todo. Então fica meio assim, né? E às vezes eu me pego, tipo, porque eu tenho que resolver o projeto tal. E eu fico, cara, por que eu tô falando sozinha? Tipo assim, não precisa. Psicologicamente, quando você vai estudar essas coisas, tal, mais psicologia e tal, você exterioriza aquilo lá que você tá pensando. E daí, na hora que exterioriza, torna real. Quando torna real, já sai do mundo do pensamento, daí você consegue confrontar, sabe? Tem um negócio assim. Certeza. Tipo, ficar na cabeça só, verdade. sabe? É muito louco isso. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E para nossa terceira season, a gente tá aqui com a Tati, que é a nossa querida mascote. A gente brinca que ela é mascote. E Tati, queria muito agradecer a sua disponibilidade neste sábado para estar aqui conversando com a gente. É sempre um prazer. Não, é sempre um prazer estar aqui. É sempre muito legal bater esse papo e poder compartilhar com as pessoas, né, um pouco do que a gente está vivendo aqui e conhecer também as histórias que você já apresentou no podcast de outras pessoas que também são muito fantásticas. Tati Ferrúcio é designer industrial formada pela Universidade Federal Fluminense em 2017, com mestrado em desenho industrial pela Rochester Institute of Technology 2021. Nascida no Rio de Janeiro e atualmente morando em Nova York, Tati tem experiência trabalhando com design e inovação no Brasil e nos Estados Unidos. Começou sua carreira na Índio da Costa, em 2016, desenvolvendo projetos de imobiliário urbano, transporte e cozinhas planejadas. No exterior, Tati já trabalhou para empresas de segmentos distintos, como a GE Appliances e Bark. Atualmente, designer industrial na Lixil Water Technology, onde desenvolve produtos de banheiro e cozinha para o ambiente doméstico. Como é que tá o negócio do teletrabalho, como diria o Domenico De Masi, ou do home office aí? Estão mantendo, não estão? Como é que tá? Então, tem algumas empresas que estão levando mais devagar, né, essa questão de voltar ao escritório, e tem outras que estão, tipo assim, vambora, vamos, e é isso aí, sabe? Eu já vi os dois casos, já vi empresas que estão pedindo para os funcionários irem de 2 a 3 dias para o escritório e trabalhar do escritório, e outras empresas, se está confortável de ir, vai, se você não está, tudo bem. Então, assim, a empresa que eu trabalho hoje, eles estão bem nessa política de o que é mais confortável para o funcionário, que é ótimo. O escritório está lá, está aberto, eu posso ir quando eu quiser, o dia que eu quiser. O espaço que a gente está agora é um espaço temporário, né? A gente está mudando para um outro prédio também na cidade, mas... Então, assim, o nosso espaço, na verdade, é uma salinha pequena só para o design mesmo, não tem outros departamentos, né? E aí, assim, você vai se você quiser... tem que marcar lá o horário que você foi, né? Dizendo que você foi no dia tal. Por uma questão de eles checarem, né? Sim. Mas aí é isso, aí você vai quando você quiser e a gente, em teoria, está trabalhando remoto. Então, as reuniões ainda são remotas, a gente ainda está fazendo isso. O que eles estão incentivando agora é assim, o meu chefe vai todo dia para o escritório na terça-feira. Então, quem quiser ir encontrar com ele na terça-feira, ele está lá para dar feedback, para conversar com a gente, para o que for. Então, assim... A gente tem marcado as revisões de projeto no escritório às terças-feiras, entendeu? Perfeito. Quando o modelo chega, a gente quer apresentar modelo, essas coisas, a gente tem feito nas terças-feiras. Mas estão bem flexíveis, assim, o que é ótimo, né? Fica bom para todo mundo. Não, tô perguntando porque é engraçado, né? O pessoal nos Estados Unidos já liberaram a máscara faz bom tempo, já quase um ano, né? Se for contar mesmo. Mais ou menos, né? Meio. Em alguns lugares sim, em outros lugares não. Sim. Tá flexível, mas eu acho que não tá. Agora eu acho que tá 100% liberado, mas levou um tempinho para virar 100%. Sim, mas é que eu lembro que liberou antes uma época, depois voltou, depois liberou, mas liberou antes. Pergunta porque é engraçado, né? Como é dinâmica de público, dinâmica assim, eu tô até abrindo com isso, porque no Brasil é maluco, né, cara? Começou a ideia de liberar isso daí agora no começo do ano, e, cara, o trânsito tá igual. Aí você pergunta para algumas pessoas, tá home office? Puta, cara, na verdade a pessoa tá tendo que brigar para ser meio home office. Porque tem uma coisa na mentalidade que é, se eu não tô olhando, o cara não tá trabalhando, sabe?
Parece que teve um retrocesso nisso. Eu estou perguntando justamente com esse ponto, porque aqui, assim, ficou uma loucura no Brasil. Voltou, São Paulo, especificamente, ficou uma loucura, que é uma metrópole igual aí, né? No mesmo nível. Sim. E é muito maluco, cara, como é culturalmente, né? Começando justamente falar sobre essa coisa cultural, né? Como culturalmente, parece que as pessoas não introjetaram isso, sabe? Ela quer pegar o trânsito, tá voltando essa reclamação, tá pegando o trânsito, mas, cara, você não precisa ir. Tipo, eu não tô entendendo. Mas se eu não for, meu chefe fica puto. Mas por quê? Você sentar no outro computador que você podia sentar? Né? E tem essas flexibilizações, mas é engraçado. Começou essa flexibilização no começo do ano, tipo, vem quando quer. Aí já começou, não, mas você tem que vir uma vez por semana. Agora você tem que vir 2, não é? Vem quando quer mais. Você tem que vir 2. Tudo bem, 3 trabalhar aí, mas 2 você tem que trabalhar aqui. Para quê, eu não sei, entendeu? E tem um pouco dessa ansiedade, é engraçado porque eu não sei se é o paulista, eu não sei, por isso que eu estava te perguntando, se é uma característica, é a impressão que eu tenho, dele virar e falar, não, mas eu tenho que sair de casa para entender que o mundo existe, eu tenho que sair de casa, não sei para quê, e daí, tipo, jogou todo o problema de novo para fora, né? E de novo tá pegando trânsito, fazendo um monte de coisa. Então, tava questionando isso porque eu tô achando curioso. Tô vendo que vários países ou várias coisas já entenderam que esses 2 anos de ajudaram a falar, putz, dá para economizar aqui, dá para fazer isso aqui, ter uma vida mais salubre e tal, mas ainda liberou aqui, começou a liberar, voltou um trânsito que, tipo, faziam 2 anos e meio que eu não vi um trânsito desse jeito, assim. Tá bizarro. Aqui tem a Lixel Americas, ela tá com um esquema de trabalho que eu achei muito legal, assim, quando eu comecei a conhecer mais da empresa e entender, eles têm, o departamento de design é o único que fica aqui na cidade, né, fica em Nova York, cidade, e a gente tem um escritório maior, que é o escritório da empresa mesmo, que é para todos os departamentos, que fica em New Jersey. Tá. E esse prédio, ele já foi, eles fizeram uma grande reforma e tal, quando pegaram o aluguel, né, eu não sei se eles compraram o espaço ou se é o aluguel, mas quando eles pegaram o espaço, eles fizeram uma grande reforma no espaço todo, e o espaço hoje, ele não comporta o time completo, ele não comporta todo mundo. Eu acho que, eu posso estar errada, tá? Mas eu acho que 60% é comportado dentro desse prédio. E aí, o que é legal é que eles entenderam que eles não precisam ter todo mundo o tempo todo no escritório. Então, o escritório novo, ele é completamente funcional. Tipo assim, ele tem as coisas que cada um precisa, ele tem um espaço super confortável, aberto, tem aquelas cadeiras separadas para você sentar num lugar mais confortável e privado para trabalhar. Tem salas de conferência menorzinhas para você trabalhar mais confortável. Então, eles entenderam... Fizeram tipo co-work, né? Eles fizeram uma estrutura de co-work. Exato, e aí você meio que se cadastra para ir nos dias que você precisa ir, e eles abraçaram essa ideia do trabalho flexível já para todo mundo, para todos os departamentos. Então, isso já é uma proposta da empresa mesmo. Tipo, a gente vai trabalhar no híbrido a partir de agora porque a gente viu que funciona, entendeu? Eles falaram, cara, funcionou 2 anos, a gente trabalhando todo mundo remoto o tempo inteiro, integral, por que a gente vai continuar com esse modelo que não é bom para a empresa, porque a empresa tem um gasto excessivo que não precisa, e também não é bom funcionário, porque tem toda essa questão de autonomia, do cara estar em casa, poder fazer outras coisas e cuidar dos filhos, de ter as prioridades dele de casa, e aí quando ele precisa ir para o escritório, ele vai, ele resolve o que ele tem que resolver. Então, essa política da empresa eu achei muito legal, assim, de ser bem flexível e abraçar essa ideia do híbrido, né? Ao invés de, não, agora a gente vai forçar todo mundo a ir para o escritório, agora tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? E isso é bem legal, assim, a empresa ter essa estrutura para fornecer para os funcionários de alguma forma, né? É muito bom. Galera, tô aqui de novo, sabe com quem? Com a Tati. A Tati é a nossa mascote aqui, a gente fala. E o Songa de falar que a Tati é a nossa mascote do podcast, né? Porque ela foi uma pessoa que incentivou bastante lá no começo, é uma das fundadoras da galera lá do DIBR, né? Cara, que tá com gente, tá com quantas pessoas agora? A última vez que a gente falou, a gente tá com uns 210, hoje tá com quantas pessoas? Colocando o Discord no meio. Ou com o Discord no meio. Com o Discord no meio. Porque tem gente duplicada nos dois, sim, né? Sim. Mas o WhatsApp a gente tem 256, que é o máximo que o grupo atende, porque não pode entrar mais gente. Eu recebo mensagem direto das pessoas, cara, eu quero participar. Eu falei assim, gente, eu vou botar vocês numa lista. Quando sair alguém,
eu adiciono vocês. Tem que ser assim, porque não Bom. tem mais espaço. Mas eu sei certinho que no WhatsApp são 256. O Discord, eu acho que são 230. Algo em torno disso, 230, 240. Acho que foi a última conta que eu fiz, estava por aí. E aí tem um pouco mais de gente. Tem a galera que não conseguiu entrar no WhatsApp, mas tem gente que está no WhatsApp e no Discord ao mesmo tempo. Fazer aqui o jabá da galera para eles entrarem no Discord. Entra no Discord, galera. Metaverso, vocês não estão querendo falar de metaverso? Vai pra porra do Discord. Isso, e aí a gente tem mais um espaço com mais gente para bater papo lá. Mas é isso, assim, a gente queria muito poder abraçar todo mundo no WhatsApp, mas ficou complicado por conta da restrição, né? Que o WhatsApp não pode ser maior do que 256 pessoas. O que é já gente pra caramba, né? Imagina muita 256 gente. pessoas falarem bom dia. Mas se fosse 256 Nossa pessoas Senhora. da sua família falando bom dia. Nossa, ninguém aguenta, né? Não rola, né? Mas tem sido legal, cara. As conversas têm sido interessantes. A gente vai aprendendo conforme a plataforma vai desenvolvendo, conforme a gente vai vendo as coisas, as interações acontecendo. E tem sido muito legal, assim, no geral. Acho que a galera tem curtido, né, as interações e a gente está tentando evoluir e fazer a plataforma cada vez mais inclusiva para todo mundo, né, de alguma forma. O que eu acho legal é como começou, né, e o que se tornou. Hoje a gente está falando aí, eu acho que a gente pode falar em torno de umas 300 pessoas facilmente. Putz, deve ter aí uma galera aí de pelo menos uns 15 países, né? Deve ter. Eu acho que a gente só não tem, dos continentes, acho que a gente só não tem ninguém na Oceania. É? E eu posso estar enganada, tá? Porque pode ser que tenha alguém que eu não contei. É verdade. Mas... Então, se alguém aí do DBR da Oceania avisa. Sou eu. Mas o resto, a gente tem Américas, Ásia, ai meu Deus, agora minha geografia ferrou. África e Europa, é isso? Eu acho que não sei. Eu espero que eu não tenha errado. Mas a gente Pangeia. tem... É Pangeia, da Pangeia. Tem a galera da Pangeia toda. Pronto, resolvido. Mas a gente tem gente em tudo quanto é canto, e é muito legal, né? Porque a gente vê a experiência do design acontecendo, as dinâmicas diferentes acontecendo em diversos lugares, né? Então, dá para entender um pouco o que é comum entre todos nós e o que é completamente diferente, sabe? Isso é muito maneiro. É legal porque a gente acaba fazendo a mesma experienciação que a gente tanto estuda, né? A gente fica entendendo esse UX aí da cabeça, de como funciona a profissão, como ela se movimenta, né? Isso é muito louco na hora que para pensar. Mas, Tatizinha, para começar, ou na verdade para a gente continuar aqui, que aventura foi essa, cara? Os últimos 2 anos, 30 empregos, é isso mesmo? Os últimos 2 anos foram corridos, assim, no geral. Eu me formei em 2021, acho que a última conversa que a gente teve foi em 2020, né? Foi 2020, cara, você estava no processo de formatura, a Tati participou da primeira temporada e agora tá voltando para a terceira temporada. Assistam a primeira temporada, porque eu não é que nem Game of Thrones, ela não morreu, a gente não eliminou ela na primeira temporada. Não, eu continuei... Tá matando um dragão por temporada. É quase isso, quase isso. Mas aí, enfim, eu estava na universidade, estava meio que na reta final do curso, né, fazendo os 2 últimos períodos, né, do curso, e aí eu me formei em 2021 e comecei a trabalhar numa empresa chamada Bark. Vou explicar um pouco o que é, porque não é uma empresa que tem no Brasil, mas eles desenvolvem brinquedos para cachorro. Uhum. E eu trabalhei lá 7 meses, acho que deu isso, 7 meses, trabalhei de julho a janeiro, e foi muito legal, assim, foi uma experiência bem diferente do que eu estava acostumada em termos de design. Eu diria que a linguagem dos produtos é um pouco similar, eles tentam trazer um pouco dessa linguagem de um produto elevado, premium, né, de alguma forma, dentro do departamento que eu estava trabalhando, mas é um universo completamente diferente, né, assim, você desenhar para um público que você... É muito imprevisível, assim, não é uma pessoa que você tem como perguntar se ela gostou, se ela não gostou. É um público completamente inusitado, assim. Então, foi uma experiência muito legal, e até de processo mesmo, em desenvolvimento de design, era um pouco diferente, porque é um produto que a complexidade é um pouco mais baixa, mas, em outro lado, existe uma história que você precisa contar através daquele produto, para você conectar com quem vai comprar o produto, que no final das contas é o dono do cachorro. Isso que eu ia perguntar para você. Você fala que é diferente e tal, mas é engraçado. Quando a gente fez coisa para bicho, não fez muito, mas fez. E eu percebo que é meio a mesma tratativa projetual, é muito semelhante quando você faz para uma criança muito pequena.
Porque assim, você tem É que um testar em bebezinho. loco, você tem que testar, às vezes, porque até que é criança de 1 ano, 2, você tem que testar em loco com a pessoa, né? Com quem você está desenhando, para ver se gosta ou não gosta, se tem interação, mas tem um impacto muito forte do comprador, né? Do pai, no caso. Aí a gente pode falar para pet, também pode falar pai, do pai, que assim, ele é o tomador de decisão. Então, acontece isso mesmo, como alinhar essas duas expectativas, porque são dois públicos que esperam coisas totalmente distintas, né? Quando a gente fala de bebês, fala assim, a criança tem que interagir, mas ao mesmo tempo o pai está preocupado, muito mais preocupado com a segurança do que os pais, tá? Os pais, Sim. para não falar, tá? Tá muito mais preocupado com a segurança do que com a brincadeira, entendeu? Então, nessa pegada, como é que desenha uma coisa com essa doideira toda? Tem muitas áreas similares, mas tem muitas áreas que são completamente diferentes. Então, assim, a estratégia que eu achava muito legal da Bark é que existe uma história por trás de cada produto que eles estão colocando, seja na loja ou seja na caixa, né? Porque eles são uma empresa de... como é que chama? Assinatura. Você Tá. assina a Box. Bark, Tá. isso, e aí você recebe ela uma vez por mês na sua casa, Legal. e aí tem uma história, na verdade. E aí é isso que ela prende o consumidor dela, porque cada mês é uma história diferente, aí tem histórias que são temáticas de acordo com os meses que tem algum tipo de Tipo, evento Halloween, acontecendo. alguma coisa assim. Halloween, Natal, Dia dos Namorados, fevereiro as caixas geralmente são relacionadas ao Dia dos Namorados aqui. Então, existe uma história que vem por trás. E a empresa, obviamente, pensa nessa área da história e do marketing com muita força. Legal. É um dos pilares assim da empresa. Uhum. Então, a ideia deles é justamente conectar com o grupo que está comprando. Então, assim, para eles é muito legal receber uma caixa sobre um tema que eles gostam muito e verem o cachorro deles brincando com aquele produto ou aquele brinquedo que tipo, faz essa alusão a esse tema que veio na caixa. Então, é tudo muito atrelado a experiência com o produto, de alguma Caramba, forma, meu. sabe? Como é que é o processo de produção para isso aí? É slush? Eles fazem slush, fazem rótulo para poder produzir nessa velocidade? Ou como é que eles... O kit é montado com produtos que eles têm, eles criam produtos específicos para cada setor, né? Como é que Então, funciona essa depende. loja? A gente tinha muitos projetos que eles... Eu estou pensando, na verdade, o que eu posso falar. Então, Tá, projetos Coringa. Projetos Coringa. não, eles fazem desenvolvimentos novos sempre. Tipo assim, a Bark tem interesse em apresentar coisas novas para os consumidores com o tempo possível que eles têm. Uhum. Às vezes não acontece, porque tem projetos que às vezes ficam entalados dentro do desenvolvimento, tem Sim, algumas áreas normal. de teste. Eles fazem teste com os brinquedos, então os brinquedos são todos seguros, o que é muito legal. Sim. Então, às vezes acontece de um projeto dar uma entalada porque teve alguma coisa que precisou resolver e sair um pouco fora do escopo, sabe? Do desenvolvimento. Então, às vezes, a gente pega desenvolvimentos antigos e retrabalha esses desenvolvimentos. Às vezes, a gente pegava um tema do zero e desenhava do zero para aquela coleção. E eles faziam muito licensing também. Então, assim, por exemplo, teve a caixa do Homem-Aranha agora recentemente, que teve o filme, né, do Homem-Aranha, e eles fizeram uma caixa temática com produtos, com brinquedos relacionados ao filme do Homem-Aranha. Então, assim, o desenho e o desenvolvimento para esse projeto foi único, foi novo, entendeu? Mas para outras caixas que a gente já fez temas similares, às vezes a gente pega um produto que já foi feito naquela caixa e recolore, ou a gente vê que aquele brinquedo ele é tão versátil que ele pode ser colocado em caixas diferentes, em temas diferentes. Então, a empresa brinca um pouco com esses desenvolvimentos que eles já fizeram, principalmente se o produto teve uma boa aceitação no mercado. Perfeito. Tipo assim, a Bark já teve produtos que foram icônicos, que os clientes gostaram tanto que compraram 300 vezes, revenderam na Amazon, e foi loucura, assim, para eles em termos de venda. Então, às vezes, eles fazem relançamento desses brinquedos, entendeu? Para dar a oportunidade para o consumidor comprar, mesmo que seja uma outra cor, seja um desenvolvimento diferente, eles fazem isso também. Pô, legal, cara, é um modelo de negócio bem louco, né? Você ouve falar, mas poucas pessoas que eu conheço trabalharam dentro de alguma empresa que realmente tem isso como core business principal, que é essa que a gente fala caixa de assinatura, né? Isso.
né? Exatamente. Tipo o nerd box, assim, tipo um negócio assim, é legal pra caramba isso. Puta E eles acabaram criando uma, assim, eles conseguiram juntar os clientes deles, obviamente, que compram as caixas regularmente, mas tem uma porção dessa galera que é muito fã da empresa. Sim. Então, assim, é uma galera que compra os produtos e virou meio hype, assim, de alguma forma, Uhum. sabe? Ah, lançou essa caixa com tema X, caraca, eu amei isso, aí compra vários para poder, se o cachorro destruir, tem outro. E isso é muito legal, sabe? Tipo assim, de ver como que a empresa conseguiu criar essa relação muito forte com Consumidor. o consumidor, né, o cliente, assim. E acho que é por conta dessa história que eles contam, né, dentro da produção deles e do desenvolvimento. Eles podiam botar o brinquedo dentro da caixa sem nada, Mandar. simplesmente o brinquedo. E não, assim, vem uma cartilha falando sobre o tema da caixa, aí vem os petiscos, né, para o cachorro. Então, se você tem um brinquedo que é dispensador Dispenser de comida, de água. de comida, você já ganha o petisco para colocar. Então, assim, é tudo bem pensado, sabe? E aí o petisco, ele vem de acordo com o brinquedo. E com animal também, provavelmente. Exato, você quando faz a assinatura da caixa, você escolhe lá, você diz qual é a raça do seu, não sei se é a raça, mas você diz o tamanho, o porte, né, do cachorro, e você tem umas preferências também, tipo assim, eu não quero brinquedo de nylon, eu não quero brinquedo que tenha tecido, eu Tem que não ser quero brinquedo, vegano, alguma coisa eu assim. quero só borracha. Você pode fazer umas preferências e eles te mandam de acordo com essas preferências. Porque cada cachorro é diferente, né? Tem gostos diferentes e se comportam de maneiras diferentes, né? Cara, é De muito acordo com o legal brinquedo. porque tem uma coisa aí numa mudança, né? Quando a gente fala mudança de consumo, mudança de estratégia, né? Quando a gente fala sobre esse processo, que assim, antes você tinha um B2B, que eu produzia alguma coisa, vendia para uma, vamos dizer assim, universo pet. Então, eu produzia alguma coisa, vendia para uma Pets aqui no Brasil, só para ficar relacionado, uma Pets, uma Cobase da vida, e a Cobase é que fazia o front direto com o consumidor, né? E isso é muito louco. E daí começa a virar esse B2C, né? E a gente está falando tanto de experiência de marca, na verdade, 60% do trabalho da Bark é essa experiência do usuário. Assim, o Exatamente. trabalho mais pesado era essa experienciação do usuário, quer dizer, receber a caixa todo mês é uma forma de carinho, você não receber só uma caixa como se fosse uma encomenda, não é isso, é a preocupação com o animal, quer dizer, a experiência ela se amplifica, olha como um negócio pode se tornar um puta modelo baseado na experiência do usuário, diretamente nessa experienciação, né? Uhum. Isso é muito legal, assim, e a gente vê a Barca é muito forte também em rede social, né? Eles Uhum. são Tem que bem ser, tem que ser. eles são bem fortes nessa Omnichannel, área. E é legal porque às vezes eles postam os vídeos dos clientes, né? Mostrando como estão abrindo a caixa com os cachorros e tal. E aí é engraçado porque o cachorro alguns, né? Já percebem que aquela caixa é para ele. Então, às vezes, acontece da gente receber vídeo do cachorro carregando a caixa ele mesmo. Tipo assim, indo puxar a caixa porque tá muito feliz, não sei o quê, sabe? Que tem brinquedo, que tem coisa nova, tem petisco dentro da caixa, sabe? Então, essa questão da experiência, ela é muito importante para o negócio deles, mas para o cliente também, né? Se sente especial, Sim, se mas aí sente é que tá, né? Eu acho que parte o daquilo, né? grande truque da experiência, é legal você levantar, o grande truque é que não tem a separação, a experiência ela causa isso, né? A gente ainda tem um mundo binário e para algumas empresas elas entendem, ou às vezes elas se colocam, eu vendo o produto. Não, cara, você vende toda uma experienciação e não tem a separação agora da empresa para a pessoa. Então, tipo, se o seu produto não for relevante, não adianta, não dá para separar, o produto é legal, mas está entregando uma merda de experiência, né? E qual a experiência que ele tem? Tipo, tem essa Exato. conexão. Então, assim, não existe uma empresa, não vai existir mais empresas em que simplesmente estão criando produtos ou serviços e entregando. Mas o legal é de ver esse sistema funcionar e crescer. Você trabalhou puramente nessa história. Tipo, o mais importante era o serviço colocado. E aí é que a gente coloca, né? Então não existe a diferença entre serviço e produto, existe o compilamento entre os dois. Um produto Exatamente. bem executado, e eu tenho certeza que possivelmente a maioria dos produtos, eles não eram produtos, como é que eu vou te falar? Podia ter alguns até mais padrão, com um acabamento diferenciado, com coisas diferenciadas, mas toda essa experiência é que tornava a jornada importante, né?
Exato. Assim, a gente obviamente tinha um cuidado imenso com a Sim. relação do brinquedo, de testar, de ter certeza de que não ia machucar os cachorros. Era Lógico. muito legal que a Bark faz... Eles têm uma empresa terceirizada que trabalha com eles, que faz os testes de verdade, testes de ergonomia com os brinquedos. Então, assim, pegam lá o brinquedo, botam numa dentadura de cachorro, morde 3.000 Sim. vezes lá e vê o que acontece, sabe? E aí é muito legal porque a gente, de alguma forma, aprendia com aquilo, né? Tipo assim, por que que quebrou? Por que que deu errado? Porque essa junção aqui foi feita desse jeito, então não vamos fazer mais assim, vamos usar um outro método. Então, isso ensinava muito para a gente, né, ao longo do processo, e os brinquedos ficavam mesmo muito seguros, assim, a gente tinha poucos casos comparado com a quantidade de cachorros que recebiam os brinquedos, a gente tinha uma parcela baixa, assim, de recalls, né? Tipo assim, de cliente falando pra gente que o cachorro se machucou ou que alguma coisa mais séria aconteceu do que de fato do brinquedo ter sido destruído em 5 minutos, sabe? Sim. E aí era legal que a Bark dava suporte quando alguma coisa mais séria acontecia e tal, que era bem bacana, assim. A empresa se botava disposta junto com o consumidor, de alguma forma, sabe? Mas é isso, assim, a Bark acho que nunca viu, pelo menos pela minha visão, de que existe uma diferenciação entre o que é o produto e o que se entrega na caixa. Sim. É tudo parte da experiência, né? Tudo se entrega junto, no final das contas. Isso é muito louco, cara. Que é esse novo modelo das empresas, né? É o modelo mais claro. É que não é que é o novo modelo, ele é mais cristalino. Como quando passa de um B2B, né? Que eu vendo para uma empresa, para empresa revender, a responsabilidade de fazer uma boa propaganda, uma boa aceitação, ela é em detrimento, tipo, da empresa, né? Então, vamos falando de empresa de brinquedo, uma estrela produzia, mas a estrela não vendia. Quem vendia era uma ReHap, era uma PB Kids. E tanto que acontece uma movimentação muito legal, e para as empresas o mercado é interessante, que você tem os promoters que ficam dentro dessas empresas, principalmente o supermercado, ajustando os produtos nas melhores prateleiras. Você tem esses promoters dentro de supermercados. Não sei se a maioria sabia disso, mas o cara que está ali com a camisetinha da Nestlé ou de alguma coisa, ou da empresa, ele é da empresa, ele não é da Pets, ele não é da ReHap, ele é da empresa. E esses caras são esses promoters que vão organizando essas prateleiras. Quebrou isso, né? Porque esse cara era o meio e ele meio que colocava também os produtos e as coisinhas no melhor ponto de olhar, né? Tem todo um estudo disso, principalmente quem faz marketing, quem trabalha com PDV, tem estudo fodido para falar onde você coloca o seu produto para a pessoa olhar primeiro, tal. Tá mudando. O legal é que muda total esse sentido. Eu não tenho mais o controle, né? Então, o controle está diretamente relacionado à empresa com a experiência do usuário e esse retorno, que é o feedback, que é muito importante. Então, olha como as empresas elas têm que começar a entender que elas ou não fazem produto ou fazem serviço. Elas, dentro do produto, têm que entregar o serviço. Qual o serviço que eu estou entregando agora? Antes era o serviço de uma caixa lotada para loja de brinquedo. Agora, o serviço é diretamente peer-to-peer, né? Diretamente com o cliente, né? Então, isso é muito maluco, cara. Isso é muito importante entender que essa é a grande mudança, né? Sim. Eu sinto que muita gente tem migrado para essa questão de compra, né, de produtos online e tal, mas eu vejo um fenômeno também muito curioso acontecendo das pessoas que são muito contra essa questão de você comprar necessariamente online. Tá. Eu já, quando eu estava na Bark, quando mudei agora para empresa nova, pesquisando muito sobre essa questão de padrão de consumo, e tem muita gente que, para determinados produtos, prefere ir na loja comprar, porque quer ver, porque quer sentir o material, principalmente se é um produto de consumo que, em teoria, precisa durar muito tempo. Na concepção da pessoa, aquilo ali é um investimento, de alguma forma, mais pesado do que necessariamente indo comprar um brinquedo para o cachorro, entendeu? Você vai comprar um brinquedo para o cachorro, você vai gastar $10, $15. Você vai comprar uma geladeira, você vai gastar um pouco mais. Então, assim, esses produtos que são de alguma forma mais que o investimento é maior, as pessoas ainda fazem esse movimento de ir na loja comprar, justamente porque quer ver o acabamento, quer ver se é aquilo mesmo que ela está vendo na foto. Muita gente tem desconfiança na questão dos reviews, né, que as pessoas colocam sobre os produtos
na Amazon, que seja, Sim. porque às vezes é um perfil que é promovido. É um conteúdo pela pago, empresa, é um perfil criado pela empresa, isso é normal. para, enfim, para falar bem daquele produto. Uhum. Então, ainda acontece muito isso, né? Das pessoas terem esse movimento de ir à loja, olhar aquele produto e às vezes tirar dúvida com as pessoas da loja mesmo. Uhum. Conversar lá com o cara da. Vou dar o exemplo daqui, né? Mas enfim, conversar com o cara do Walmart lá, vem cá. Essa geladeira aqui que vocês estão vendendo, o que tem de legal nela, que é diferente dessa aqui? Uhum. E aí sempre tem alguém para te dar um suporte ali, dizer por que esse produto é melhor do que esse. Então, existe os dois fenômenos, assim. Eu não acho que a loja física, ela de Não, fato também acho que não. vai Também acho deixar que de não. ser um negócio, a entrega do produto na loja física para ser vendido na loja física vai deixar de existir, Acho que não. mas com certeza para coisas que são investimentos menores, as pessoas vão continuar usando online, porque é mais prático, é mais simples. Já Você teve sabe experiência do produto, né? Porque, na verdade, tem um negócio curioso nisso daí que você está falando, que ele já teve a experienciação do produto. Então, tipo, eu já sei como é que funciona tal produto, como ele é de consumo direto, consumo imediato, beleza, né? Eu sei como é que eu vou esperar isso. Mas é engraçado isso aí que você está falando, porque, de fato, eu também acho que vai acontecer assim como estavam pregando aí, principalmente a gente que trabalha com produto, falando, o design de produto vai morrer. Não, não morre, entendeu? Ele amplia, ele tem outras funções e, na verdade, está tendo um crescimento grande, tá? Em relação a algumas coisas. Então, eu acho que também, às vezes, o pensamento das pessoas quer ser binário, tanto de empresas quanto de pessoas. Mas eu acho mais grave da empresa. Porque as pessoas, elas podem se confundir dentro das mentes delas, tudo bem, sem problema nenhum. Porque eu tenho certeza que na hora que você vai comprar um produto, né? Isso, Magazine Luiza, e eu elogio muito essa posição no Brasil, tô falando agora exemplo brasileiro, né? Que eles tinham um negócio que ele já tinha entendido há uns 10, 15 anos atrás, aquela história do Omnichannel, né? Que é o cara que não importa da onde ele está vindo, não importa onde ele está tangenciando a empresa, mas importa qual a experiência que ele está tendo. Então, assim, acontecia um negócio que era curioso, que tipo, eu via no site, isso é um descritivo da própria Magazine Luiza, um tempo atrás, quando eles começaram a fazer essa execução, que o cara entrava no site, dava uma olhada no liquidificador, em alguma coisa, e ele ia para a loja para verificar isso, que ele queria ver ao vivo, né, aquilo lá. E às vezes o reverter em compra, né, talvez fosse para o digital novamente, porque ele via e falava, vou comprar no digital, porque entrega em casa, sei lá, né, ou às vezes, depois eu compro. E aí eles perceberam isso, então uma dor que tinha, né, que tinha muito era, vamos dizer que eu estou vendo numa outra loja concorrente, vi tal peça, vou nessa loja física e na loja física eu falo para o meu vendedor, só que, como qualquer consumidor, ele não decorou modelo, tipo, estilo, qual é o liquidificador exatamente, qual é o modelo exatamente, só fala, eu vi no site, eu queria ver aqui. Aí geralmente os caras apresentam um modelo diferente ou não entendem o que quer. Aí o Magazine Luiza entendeu que tinha essa coisa do Omnichannel, que é assim, não interessa onde eu vou tangenciar a sua empresa, foda-se, né? Se eu vou no site, se eu vou no local, se eu vou em uma revendedora, né? E aí no site, quando você via, o cara chegava na loja, falava, eu vi o liquidificador, peraí, qual que é o seu CPF? O cara colocava, falava, você viu esse liquidificador nesse dia? Vem cá, a gente tem esse modelo, entendeu? Então vem exatamente. cá. Então, essa experienciação, porque assim, para o consumidor, eu acho que esse que é o ponto, para o consumidor não interessa de onde vem. E essa experienciação de sentir o produto na mão é também uma experiência importante para as lojas, uma experiência importante para as marcas, e que eu também acho que não vai morrer, sabe? Só dando um exemplo de um shopping que tem aqui em São Paulo, né? O JK, né? Que é um shopping de alto padrão, né? Você conhece, né, o JK? Você estava aqui ainda quando lançou e tal, né? O JK, ele é de alto padrão, e daí uma vez a gente estava fazendo uma dinâmica com eles para dar uma olhada em umas lojas, tal, não sei o que lá. Eles falaram que a coisa mais curiosa é assim, ali é loja de alto padrão mesmo, né? É loja cara pra caramba, né? Todas ali. E eles não revertem muita coisa em compra efetiva. Eles falam que a maioria das pessoas vão lá, tipo, numa Montblanc, numa coisa, dão uma olhada na peça, vem ao vivo e falam, quando eu for para a Europa eu compro. Mas agora eu já vi o produto, já sei o produto que eu quero, né? E daí o cara vai lá e vai para... Por quê? Porque na verdade ele falou, não vou gastar, tipo, o equivalente, vou pagar $2.000. Aqui vai ser o equivalente a pagar $4.000. Vou para lá e compro por $2.000. Porque eu vou para lá, ou eu vou a negócio, ou eu vou por causa do tipo de perfil de público. Então acontecia muito isso, né? A Amaro, por exemplo, foi uma que foi para uma outra foi para um outro lado, né? Falou: olha, eu criei uma loja que é uma loja para você só se vestir,
só testar e daí você compra online. Que também teve uma confusão mental muito maluca. A gente fez uma vez uma dinâmica com eles, teve uma confusão mental muito maluca, que o pessoal entrava, mas não podia levar o produto, tá ligado? Mas como eu não posso? Aí tem a frustração do usuário. Esse que é o Omnichannel, sabe? Esse é o Omnichannel. Não interessa o usuário onde ele tá, ele tem que sentir a mesma experiência de compra e a mesma vontade. Se o cara foi na loja da Mara, é isso que a gente falava com eles. É legal que seja uma boutique para você experimentar, mas se ele foi, ele às vezes quer levar. Se ele foi, né? Até por causa da experiência do local. Por mais que você porque é muito. E o muito esforço, claro. né? O esforço de você sair de casa, ir na loja, você tá esperando uma recompensa de alguma forma. Não, e a experiência, entendeu? É a experiência do tipo, eu estou no shopping e daí eu tenho essa loja. Pô, eu fui lá, pô, eu gosto dos produtos da Amaro, por exemplo. Eu entro lá, não posso levar. Não, mas daqui uma hora vai estar lá. Não, mas eu vim pegar agora, né? Então, isso aí que as empresas têm que começar a ajustar. Tipo, não interessa onde está, interessa a experiência naquele ponto de tangência, né? Que essa é a verdadeira história, né? Então, no ponto de tangência, o que pode ser entregue e que é relevante para o consumidor, né? Então, por mais que... Porque a Amaro ganhou o mercado falando, cara, você compra na hora do almoço, à noite está na tua casa. Ou daqui 2 horas está na tua casa como um presente. Tinha essa história do presente. Só que quando eu vou na loja, porque eu curti muito o produto, eles falam, não, aqui é só uma... Como é que eles chamam? Display, como é que era? Eles botam, eles não falam que é loja, eles falam que é um lugar para você dar uma olhada nas peças. Justamente por essa dor que todo mundo sente. Tipo, eu quero sentir o produto. Mas quando o cara tava lá, ele não podia levar. Quê? Principalmente roupa, né? Para ver caimento, se tá bom e tal, se vestiu direito. Exato. É importante, né? Exato. Aqui é legal que New York City é a cidade dos showrooms, né? Então, assim, cada esquina que você vai tem uma puta loja conceito, com um monte de coisa legal para ver. E as lojas entenderam que, assim, se eu vou estar nesse metro quadrado, que é carésimo, eu tenho que fazer algo que vai valer o meu dinheiro. Tipo assim, eu preciso apresentar a minha marca pro... Exatamente, eu preciso apresentar a minha marca, mesmo que não seja em vendas no local, mas que seja em vendas em geral, né? Então, assim, é engraçado de ver que, às vezes, os próprios competidores estão perto, assim, um do outro, sabe? E aí você consegue ir de um showroom para outro e ver os produtos, e sentar, se for um mobiliário, e experimentar, se for uma geladeira, enfim. As empresas entenderam que esse metro quadrado ele serve para isso também. Essa questão de você poder expor a sua marca perto do público, né? Que ela está querendo atingir, que é bem maneiro. Você fez eu lembrar do case da Fast Shop aqui, né? Do case não, do que acontece com a Fast Shop, né? Você vai na Fast Shop, fui comprar um iPad uma vez lá, fui na Fast Shop, falei, puta, meu, mas você tem tal? Puta, só tem no site, né? O que eu tenho aqui tem, mas também tá fora da promoção. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar no site? Compra aqui comigo. Aí você compra junto na Fast com o cara no site, então tem não tem essa briga, né, de coisa, é esse entendimento do consumo, isso é muito maluco. E daí nessa aventura da Bark que você estava falando, dessas pequenas mordidinhas que você deu, qual foi a grande abocanhada depois? Você saiu de lá? Pois é, e aí eu estava lá por um tempo e aí eu recebi essa proposta para ir para Lixel Américas, que é onde eu estou trabalhando hoje. E a gente... É engraçado porque a Lixel é uma empresa muito grande. Eles são uma empresa japonesa e eles fazem muita coisa, não só o que eu, de fato, trabalho hoje, mas eles têm marcas em diferentes países vendendo coisas diferentes. Então, assim, a marca que eu trabalho hoje, ela se chama American Standard, que é, na verdade, uma marca muito popular nos Estados Unidos de equipamentos de banheiro e cozinha. Então, desde torneira, chuveiro, banheira privada, a gente faz torneira de cozinha também, aquele mobiliário que fica no banheiro, que encaixa junto com a torneira, e a pia, a gente faz todas essas coisas também. Então, é uma empresa bem dedicada a esse ambiente doméstico, né, de alguma forma. E é uma empresa muito tradicional americana, assim. A empresa existe há muito mais tempo do que, de fato, a Lixel existe, né? A Lixel comprou a American Standard em algum momento da história dela, e aí a gente passou a ser American Standard, a marca, sendo parte da Lixel Global, né? E aí a gente trabalha desenvolvendo esse produto.
Mas a American Standard existe há muitos anos. Então, Sim. assim, existem produtos dentro da empresa, o portfólio da empresa tipo assim, de décadas, sabe? E é muito legal de revisitar essa história de como que começou a empresa e ver como que a empresa continuou sendo uma empresa muito americana e muito popular entre as pessoas, né? A gente fala o nome da marca para as pessoas aqui, elas, eu conheço, fulano tem na Faz casa de parte não da sei história, quem. na verdade, né, dessas Porque pessoas na é América. uma marca muito que a gente chama de mass market, né? Tipo assim, é uma Tá. marca muito acessível às Uhum. pessoas. Então, é uma marca muito popular, no final das contas, né? No mercado americano. E aí é isso. E aí eles me chamaram para fazer parte do time, eu achei a proposta legal. Eu gosto muito dessa área de produtos para casa em geral. Acho interessante essa dinâmica do nosso universo dentro de casa e as possibilidades de produtos para promover conforto, segurança, e tudo que engloba, né, esse espaço que é muito íntimo da gente, É né? muito É o nosso íntimo. ambiente, é o nosso ambiente de casa, a gente quer estar confortável, a gente quer que aquilo seja uma experiência importante para a gente e para as pessoas que moram com a gente, né? Uhum. Então, acho que foi uma área que eu sempre gostei muito, assim, no geral. E aí comecei trabalhando com eles em janeiro desse ano. E aí tô desde agora, né? Tenho que fazer agora 3 meses, né, de empresa. E já tá uma loucura. Com certeza. Já entrei, já me deram um briefing gostoso, cheio de pesquisa, um tijolo de pesquisa, olha aqui, vamos. E foi muito legal, assim, é uma empresa que investe muito nessa questão do usuário, de compreender, Tá. justamente o que você estava falando da dor do consumidor, como é que ele entendeu o comportamento de consumo, o que interessa para ele ou não. Esse mercado que a gente trabalha é um mercado muito curioso, porque as pessoas ainda enxergam esses produtos como utilitários. Sim, e não Então, são não mais. é, não é um produto que as pessoas geralmente reconhecem a marca como com um afeto, digamos assim. Elas sabem o que significa a marca produz esse tipo de produto, eu preciso ter esse produto na minha casa para minhas necessidades, mas não é um produto que ainda... E no geral, tá? Não digo só American Standard, não, Sim. mas eu digo no mercado em geral. Sim. Não é um produto que a pessoa que promove esse produto para outra pessoa de alguma forma, entendeu? Entendi. Ele não é um produto que você vai chegar para um colega e falar: caraca, eu comprei uma privada da marca X. Uhum. Entendeu? Só se aquele produto é muito curioso e tem alguma peculiaridade que outros produtos não têm. Entendeu? Tipo assim, eu comprei uma torneira que sabe? Então, assim, como ele é muito utilitário, ele não gera ainda esse Engajamento. engajamento. E eu acho que é isso que o mercado inteiro, na verdade, não só a Lixel, entendeu que precisa reverter, justamente Isso. para as pessoas começarem a entender o valor desses produtos dentro do ambiente de casa. E tem sido uma jornada muito interessante de entender isso, porque a empresa começou um movimento de reformular a linguagem de design deles, então a gente está vindo com uma nova linguagem de produtos para o mercado, né, que vai ser implementada ao longo dos anos. Uhum. Mas ao mesmo tempo começar a compreender, mudar essa ideia na cabeça do consumidor de que aquele produto precisa necessariamente só ser um utilitário. Uhum. Ele pode ser um produto com valor emocional maior, entende? Tipo assim, um produto que promova mais segurança dentro de casa. A gente viveu esse período maluco de que todo mundo estava com medo se limpou direito as coisas, se não limpou. Então, assim, como é que o produto pode fornecer uma garantia de que está limpo, está seguro, sem eu precisar me preocupar 300 vezes sobre aquele determinado produto? Isso é uma dor que pode ser sanada com um produto que a gente vende. Sim. Entende? Então, assim, todos eles entenderam que eles precisam entrar nesse universo de acatar essa ideia do emocional, né? De encontrar onde que eles vão agregar esse consumidor para eles, né? E tem sido uma jornada muito interessante, assim, de entender como que a empresa tem feito esse movimento de conversar com as pessoas. O que eu achei mais legal da história toda é justamente isso, assim, de não tentar E na dizer tentativa e erro, né? E na tentativa e de erro. tentar dizer o que o consumidor quer, entendeu? Uhum. Ditar as coisas. Muito mais, tá, vem cá, como é que você acha que isso tem que ser feito? Sabe? E isso é muito legal. Eu participei, logo quando eu entrei na empresa, eu participei de um grupo de pesquisa que eles estavam fazendo, de conversar com usuários sobre um determinado produto que a gente vende, e foram, acho que, 36 entrevistas. Então, assim,
de 1 hora cada uma. Então, assim, era de sentar, o cara falar tudo que incomodava ele, dentro de uma gama de coisas possíveis, né? De uso, limpeza, compra, como é que a pessoa compra aquele produto, e entender como é que esse padrão e como é que esse consumidor se comporta, interage, entende. se comporta e interage com a marca de alguma forma. E a partir daí, a gente começou a ver, beleza, então a gente encontrou essas dores e agora a gente vai desenhar em cima disso. Ao invés de, eu vou desenhar porque eu tenho essa linha aqui e aí eu vou fazer um negócio legal, sabe? Que às vezes esse incremental que as empresas fazem não necessariamente resolve o problema que elas têm. Exatamente. Então, isso tem sido muito legal, assim, de ver que é uma empresa muito focada em pesquisa e muito focada em entender quem é esse consumidor deles para se tornar competitivo dessa forma. Pô, é legal isso, porque a gente até tava falando, né? Eu falo muito, a gente conversa muito sobre a questão das dores, né? E eu acho que a gente tem uma falha aí muito grave quando a gente fala quais são as dores do meu cliente, né? Ou quais são as dores dessa pessoa. A gente começou a colocar na equação, por exemplo, aqui na empresa, para começar a entender, e isso veio muito da experienciação na internet, que assim, a gente não tá só nas dores, a gente tá nos dores e sonhos. Tá? Porque às vezes não é uma dor que dói, às vezes é um sonho que ele precisa realizar, né? Então a gente divide esses dois blocos para falar, tá, dor é uma coisa que dói, que incomoda, que tem um problema. E o sonho, onde ele quer chegar e o que ele pensa sobre isso, o que ele almeja sobre isso, né? Então a gente divide nesses dois blocos para conseguir agora interagir até as entregas do produto. Mas isso que você está falando muito é legal, porque é muito aquele discurso, né, do atributo versus benefício de um produto, que o marketing veio estudar muito bem, que o neuromarketing potencializou para caramba, falando, olha, todo o atributo gera um benefício, e qual é esse benefício gerado e como ele se apresenta, né? E eu acho que é aí que está o ponto, né? A empresa se colocando, aí é que eu puxo um pouco do Steve Jobs e puxo um pouco até dos primeiros designers lá atrás, até do Henry Ford e tal, que o público não sabe o que quer. É nesse ponto que eu falo. Né? Esse ponto funciona. Ele não sabe o que é, porque quando você pergunta como a empresa se posiciona como uma empresa que está vendendo um produto de massa, ou quando a gente fala de massa é outra coisa, um produto do dia a dia, é melhor falar desse jeito, é um produto que é considerado do dia a dia, a comunicação da empresa é do dia a dia, então a pessoa ela vai vomitar do dia a dia, né? Vai falar, do dia a dia, tudo bem. Agora, quando ela começa a entender o que esse dia a dia representa para a pessoa, e agora com a pandemia, esse dia a dia estourou de vez, né? Então, teve um negócio que foi muito engraçado, a gente foi dar uma arrumada numa cadeira que tinha aqui, e a gente foi falar com os caras, eles tinham esse lugar que arrumava cadeira, eles arrumavam muitas cadeiras para colégio, tal, empresa, indústria e tal. E daí a gente chegou lá e falou assim, foi arrumar tal, eu falei, pô, e aí, como é que tá? Caiu o mercado? Tá? Ele falou, não, cresceu. Porque agora tem um monte de gente vendo que as cadeiras de casa estavam uma bosta. Então, ou arrumando, ou melhorando, ou comprando mais cadeiras. Está tendo mais pedido do que a gente tinha antes. Né? Porque agora está sendo em uma casa 5 pessoas, 3 pessoas querendo sentar direito. Então, essa experiência é muito legal quando você traz isso, né? Quando você entende que o banheiro não é só o banheiro, né? Assim, quando você entende que o banheiro é para você fazer as necessidades, é uma coisa. Quando você entende que o banheiro talvez seja a gente levantando, né? Quando a gente fez o trabalho da Max House lá, a gente entendeu 2 coisas interessantes, que a porta, ela não era uma porta, ela foi considerada um portal. Ela sai de um universo paralelo com o universo dos outros para o meu universo. E o banheiro era um negócio mais drástico ainda, quando você convive com pessoas, que é o lugar mais íntimo que você tem. É o lugar que você está mais com você, assim. Então, você está levando seu celular. Por que leva o celular, muita gente? É nojenta. Beleza, esquece isso, né? Vamos entender por que leva. O porquê que é um lugar só seu. O porquê que é um lugar que está só com você. Então, você consegue mapear. Aliás, tem vários estudos mapeando exatamente o que cada ambiente representa, como ele representa e o que ele simboliza, inclusive fazendo paralelo direto com a cabeça da pessoa e com a jornada da pessoa, né? Isso é muito legal. A questão é que o produto já tem isso, né? O produto já existe um valor ali percebido. O que a empresa tem que começar a fazer, que vocês estão começando a fazer, e designers ajudam porque tem essa mentalidade, é falar qual é esse valor e como eu posso falar, é esse o valor que você está comprando, e não isso. Não é uma torneira, é o ato de higienizar a mão, sabe? É um negócio assim, né? Muito louco isso. Justamente comunicar que o valor é muito maior do que simplesmente esse produto ser utilitário. Sim. É ele ser um produto que vai te fornecer essa experiência íntima, de você se sentir bem com você. Entende? Essa questão de bem-estar, né? Sim. Que é justamente os valores que a empresa está tentando
comunicar ao Muito legal. consumidor dele, né? Nossa, Que é muito maneiro. Que incrível. Que legal. Não, tem sido uma experiência muito legal, assim. Eu tenho 3 meses de empresa, mas eu já aprendi um monte de coisa só de ver como que eles fazem os processos e como é que eles desenvolvem os produtos. Então, tem sido uma jornada bem, bem legal, assim. E o departamento que eu acabei caindo por uma surpresa bem feliz para mim foi justamente o departamento de projetos especiais. Então, assim, eles têm o time de departamento deles que desenha os produtos regularmente para as lojas, né? Porque a Home Depot vai ligar para a gente e vai falar: olha, essa torneira aqui de vocês está vendendo benzão. Manda outra. Me manda uma versão atualizada dela, entendeu? E aí a gente tem um time que trabalha justamente em melhorar e desenvolver a versão 2.0, né, desses produtos e colocar nas prateleiras, justamente porque agora a gente está com essa nova linguagem de design. Ela é bem familiar, ela é bem amigável, né, digamos assim. E a gente está friendly, exatamente. E a gente está traduzindo essa linguagem para os produtos novos. Então, aos pouquinhos, os produtos vão começar a mudar na prateleira para se igualar mais com essa linguagem nova de design. E a gente tem um time que é justamente o time que trabalha olhando esse futuro, né? Tipo assim, tudo bem, a gente está com essa linha nova, a gente vai querer desenvolver essa linguagem, mas o que a gente pode trazer de inovador para esses produtos? O que as pessoas vão estar esperando da nossa marca? É um lab, é o que a gente chama de lab. Exatamente. E aí é legal, porque a gente tem justamente usado essas pesquisas para desenvolver conceitos, mas, ao mesmo tempo, tudo muito conectado, assim. Então, o sentimento que eu tenho dentro da empresa é como se eu estivesse trabalhando numa consultoria dentro de uma grande corporação, no final das contas, sabe? E aí, juntando um pouco do melhor dos dois mundos, assim, né? Porque, às vezes, a consultoria tem aquele problema de eu desenvolvo o projeto para o cliente e aí ele vira para mim e fala assim, cara, esse projeto é muito legal, a gente quer muito fazer isso, mas está muito à frente, a gente não tem capacidade para fazer agora. E aí o projeto é engavetado. Sim, entendeu? Várias vezes. Nossa. E no caso da grande corporação, não. Assim, beleza, eu tenho os recursos, eu tenho uma estabilidade no mercado. Se eu investir um pouco de dinheiro aqui para poder fazer esse produto inovador lançar no mercado, eu tenho esse dinheiro. Eu consigo bancar isso. Então, acaba que essas inovações, elas conseguem ser muito suportadas pela estabilidade da empresa. Sim. Então, os projetos têm potencial de ser viável muito mais fácil do que no modelo da consultoria, de alguma forma, sabe? É bem esse modelo que a gente vem falando aí da Google, é o modelo da Exatamente. Microsoft, que a gente nunca fala muito da Microsoft. A Microsoft já fazia isso na década de 80, né? Mas da Microsoft, com o Bill Gates, que é assim, cara, 70% você vai trabalhar para mim, 30% eu quero uma ideia sua, entendeu? Porque eu sei que daqui um tempo, o produto que está vendendo hoje, amanhã vai ter um monte de gente que vai copiar, vai ter um monte de gente que vai ser igual, e se eu ficar insistindo nisso, eu vou engessar a minha estrutura e eu não vou inovar e eu vou morrer. Então, são empresas que perceberam que isso, na verdade, é um investimento de retorno, é um investimento de manter sempre viva essa chama da percepção da marca para o usuário, da percepção da venda, de converter aquilo lá em venda. Então, perceber que isso não é um desperdício, na verdade, é um investimento para manter a empresa gerindo sempre novos negócios. Então, isso é muito interessante. Quando você tem introjetado, a gente via muito isso em empresas de serviço, literalmente, ou de softwares, né? E agora a gente está vendo em empresas mais de hardware, de várias frentes dessas, né? Para não acontecer coisas que, por exemplo, a Nintendo, que é uma empresa gigantesca, ela errou feio num projeto e errou no segundo drasticamente, que foi o GameCube, porque resolveu querer fazer tudo novo de uma vez, que quase quebrou se não fosse o Wii, que ele tivesse que dar um passo para trás para renovar isso de novo, sabe? Então, são empresas que são engessadas de lançamento até lançamento para entender o que está acontecendo. Quando, na verdade, você tem que já ir prevendo isso. Se eu estou 10 anos no futuro, estou 10 anos na frente, isso não tem que ser um problema, né? Porque é justamente isso. Quando você tem uma consultoria externa, o cara fala, mas você está 10 anos, não vou fazer, mas se eu não começar agora, cara, sempre você vai estar 10 anos atrasado. Você se ferrou. Então, vai começando, porque é que nem cultivar, sei lá, vinho, né? A primeira safra de vinho vai demorar 30 anos para sair, mas a segunda vai sair daqui um mês, a terceira daqui 2, a quarta porque você vai, né, renovando depois que você faz a primeira leva. Ou que eu brinco, o uísque 120 anos, né? Há 120 anos atrás alguém teve que fazer o primeiro uísque para ter 120 anos. Mas o cara fala, 120 anos, não vou fazer, né? Eu acho que é por aí, é legal as empresas estarem tendo esse movimento, porque é esse olhar do usuário. O que eu ia te perguntar é se ela é uma empresa diretamente concorrente quanto bench, né, Mark, da Target, porque a Target é forte também, né, em vários pequenos núcleos, né, pequenos setores, né?
Então, a Target ela é uma empresa mais de lojas De departamento? departamento, é uma loja de departamento. Então, assim, a Target ela vai vender tudo de todo mundo. Então, vai ter American Standard, vai ter Kohler, vai ter Totó, vai ter todas as marcas que desenham dentro desse universo, né? Então, ela é uma loja de departamento que revende essas coisas. Engraçado, eu tinha entendido que eles tinham os produtos, eles produziam também e criavam os Eles produtos. têm, eles têm alguns produtos, eles começaram a criar as próprias linhas. Eles têm Ah, uma linha chamada Design by Target, alguma coisa assim, eu não me tá, lembro. isso aí, Made alguma by coisa assim. Design. É, Lembrei, Made by Design. é. Que algumas pequenas coisas, eles têm um departamento de design, inclusive eu tenho amigos que trabalham lá, que desenham esses produtos. Então, assim, pequenas coisas de cozinha, utensílios de cozinha, eles Uhum, fazem. uhum. Alguns mobiliários eles também desenvolvem. Eles têm uma marca de roupa também dentro Sim, da Target. forte pra Acho que é caralho. Fable o nome. E aí eles têm algumas pequenas coisas que eles fazem. Mas para produtos maiores de complexidade grande, como produtos que a gente desenvolveria na American Standard, appliances também é um outro que eles também Uhum, não fazem. Esses produtos eletrônicos em geral. uhum. Coisas de alta complexidade eles não fazem. Eles revendem de outras empresas, né? É, porque eu tava perguntando porque é justamente isso, né? Você sabia que a Target tinha as lojas, tinha as fábricas, e eu sabia que eles tinham um modelo de negócio que era assim, tá, a gente é grande pra caralho, porque os caras são gigantescos, tem os produtos, mas eu sempre percebi isso. Apesar deles desenharem, eles não entendem o outro como concorrente direto. Não, você não vende aqui dentro. Não, vem pra cá. Que nem a Amazon faz, né? A Amazon lá, tipo, ela entende que tem que a Amazon, quando você para pensar, tem 5 produtos. Mas o Sim, valor dela é justamente ser uma loja de departamento, uma loja, entre aspas, né, de departamento exatamente. ou de relação, uma e-commerce, né, uma e-commerce de livros de conhecimento, e ela vai juntando isso. É mais uma curiosidade, porque aí fora a Target é muito forte. Aqui dentro ninguém Muito. conhece. Tem uma a cada esquina. É muito forte mesmo. E nessa marca que você falou, ela é forte pra caramba que você trabalha. Ela é forte pra caramba. Eu já tinha Sim, ouvido é falar. uma marca bem popular aqui, É. assim. Mas é meio isso, assim. Eu vejo que esse mercado, ele tem essa curiosidade de ser um produto que sempre foi visto como utilitário, então as pessoas vão comprar, porque tem necessidade de comprar ele. Sim, Não sim. dá para viver numa casa sem chuveiro ou sem privada. Então as pessoas vão comprar esse produto de alguma forma, mas esse valor emocional de você se sentir confortável dentro do seu ambiente de casa, de aquilo ser um espaço íntimo, que eu vou botar um investimento para ser um produto que me traga paz de espírito, que me faça me sentir bem dentro do meu ambiente de casa, às vezes ele não é percebido como um valor de compra pelo consumidor. Então a pessoa vai para a loja querendo comprar o produto e aí compra, esse aqui serve. Então, e E aí é que tá o ponto. Eu acho que ele é percebido, mas como ele não é enaltecido pela empresa, o cliente não percebe o que ele perceberia. Entendeu? É essa que é a grande briga. Então, assim, isso que eu falo às vezes para as empresas, né? E eu vejo que a empresa que você tá com essa consciência. Cara, não quer dizer que não tem um valor, não quer dizer que o cara só pensando que é prático. É que exato. você está se posicionando como sendo prático. Mas a partir do momento que você falou, esse produto você sabia que, sei lá, higieniza ou pode te deixar mais tranquilo, mas sei lá, já sabia que existe isso quando você compra, quando você vai tomar um banho, você tem toda essa história, você sabia que você sente isso, você enaltece aquilo que existe, né? Que é aquilo lá que eu falo, tem o lado dark side e o lado da luz, né? Que é, Uhum. o dark side é tipo, não, comprem e faz um storytelling para o cara comprar mais. A outra coisa é, sabia que isso que você compra te gera isso? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir nisso? Pô, nunca parei, então pare para refletir. A gente está aqui para te ajudar a refletir sobre isso. Porque é isso que eu Exatamente. falo, a pessoa quando compra, ela acha, né? Eu falo que é muita visão do engenheiro, por isso que eu brinco com a visão do engenheiro, né? É a visão do engenheiro. Não, isso aqui eu tô comprando porque é pesado, que é forte, porque, meu, tem uma engrenagem de metal. Não, você tá comprando porque vai durar mais, não é por causa disso. Isso aí são questões. Se você se posiciona, se a empresa se posiciona desse jeito, as pessoas vão entender essa linguagem que a empresa se posiciona. Agora, se a Uhum. empresa começa a falar, olha, sabia que dentro disso tem muita coisa eficiente? Beleza, que até eu ia chegar nessa outra pergunta. Você realmente acha que os produtos que vocês fazem, eu acho que a tua pergunta vai ser não, né? A tua resposta vai ser não. Você acha que realmente esses produtos que vocês fazem são inferiores a muitos produtos que às vezes têm mais valor percebido do que o de vocês? Não, é isso, eu posso te falar 100%, assim. Com Os certeza. produtos, os produtos são muito bons pelo geral que eu já tenho visto da empresa e tal, até o nível de reclamação de tipo, esse produto não funcionou, isso aqui não tá legal e tal, é muito baixo
conforme a gente compara, né, com o que a gente está colocando no mercado e o que volta para a gente, né, de feedback de alguma forma. A maior parte dos produtos vende bem, é uma marca centenária nos Estados Unidos, então, assim, é muito bem percebida pelas pessoas, né? Se fosse uma marca ruim, não estava até hoje no mercado, Exato, né? E exato. A marca de verdade centenária, assim, tem anos de história no país, desenvolve produtos há Quando que ela milênios. nasceu? Você sabe quando ela nasceu? Agora, curiosidade. Cara, não me lembro, mas Foi assim... 1850, 1790? É para ir, assim, é para esse nível, assim, a marca deve ter uns 100 anos fácil. E isso é muito legal, assim, de você ver como que é uma marca que tem tradição, né, nos Estados Unidos de alguma forma. Então, de maneira nenhuma o produto é ruim. Se fosse ruim, não estava até hoje no mercado. Então, eu acho que falta, e é isso, na verdade, que a gente está navegando e encontrando maneiras de fazer funcionar essa comunicação, de, olha, ok, você está investindo esse dinheiro aqui, que a gente quer ser competitivo, a gente não acha que tem que ser vender mais caro e contar uma historinha triste para a pessoa comprar, mas, assim, entender que esse valor que ela está gastando nesse produto, ela tem benefícios que ela mesma não estava contando. Exato. Entendeu? Ou que ela mesma não percebia. E que ela não percebe. Eu acho que tá aí o ponto. É isso que daí eu acho que casa a famosa fala do Steve Jobs, que não é que eu tô vendendo, porque muita gente se engana com isso, né? Ele fala, a pessoa não sabe o que quer. Porque a pessoa não sabe o que quer, não quer dizer que eu vou criar um produto para ela consumir alguma coisa que ela não precisava, não é isso. É tipo, ela já tem, ela não percebe o que tem, entendeu? Então, sim, o ato de tomar banho, ou o ato da cadeira, ou o ato de você ter o ambiente, tipo, não se percebia, né? Então você vai, eu costumo dizer que a brincadeira, né? O verdadeiro trabalho do design não é criar um produto que não seja necessário. Pelo contrário, a gente está tendo uma discussão muito séria em criar produtos relevantes para que você não precise criar tantos produtos e gerar tanto lixo. Então, de repente a tua empresa, ela começa a perceber o seguinte, peraí, o cara já compra o chuveiro, ele tem um valor, mas a outra tá falando que o chuveiro dela, ela causa uma experiência tal. E se eu falar, a experiência que o nosso chuveiro causa e que é verdade, será que ela não vai começar a almejar, né? Não almejar, por exemplo, puta, eu vou comprar esse daqui que é mais em conta, é legal, é bom, dura, resolve a minha questão, e depois eu compro esse que é o meu desejado, porque ele está contando uma história que é a história que eu estou comprando. Não quer dizer que eu estou revelando uma história que não existe, que daí é que cai, né? Que daí que a internet ajuda e esses reviews, unboxing ajudam, né? Se o produto é ruim e está contando uma história errada, cara, no unboxing o cara vai falar, olha, esse produto é uma merda. Mas se o produto é bom, qual é a história que tem por trás? Porque existe. Então, no fundo, as empresas elas não estão inventando. As verdadeiras empresas elas estão descobrindo. Descobrir é tirar o que estava coberto, né? Aquela história. A América não foi inventada. Inventei a América. O cara chegou na América e falou assim, inventei a América, Cristóvão Colombo. Foi descobrir. Ela estava aí, eu abri a possibilidade e falei, olha, ela existe. Eu acho que esse que é o ponto, e isso é muito legal, porque trabalha sobre experiência de usuário, percepção, né? Percepção da vivência, você se tornar mais próximo dessa pessoa. E, cara, eu acho que o case mundial mais fodão nesse negócio, que é um produto de nicho, produto que, tipo, ninguém dava nada, é a Havaianas, né? E demorou 10 anos para ela almejar e entender a percepção de valor que ela teria, né? Que é um produto, tipo... Com certeza. Putz, é um EVA, gente, pelo amor de Deus. Agora não é mais EVA, agora é outro borracha. E é impressionante como é um produto que dura muito, né? Assim, ele foi desenhado, na verdade, para um mercado que precisava de um produto que durasse bastante, porque era um mercado que não ia conseguir comprar outro tão cedo e não ia ter esse dinheiro de investimento. E aí a gente pode encontrar valor e contar uma história a partir desse produto para vender para mais gente. Mas é engraçado isso, Tati, uma coisa que eu posso falar com toda... Porque eu convivi com isso. A Havaiana custava, hoje seria 15 reais, e ela ficava penduradinha, aquela azul e branca, em loja de construção. Não, e farmácia, né? E farmácia. Até hoje, farmácia ainda foi depois, ainda tinha loja de construção e você ia para a praia, era ali, porque era para esse público, né? E daí, uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte, ela não era tão durável quanto é hoje. Ela quebrava mais. Sim, ela obviamente ressecava. Foi ela foi entendendo, mais, né? foi crescendo, que é isso aí que você está falando, foi crescendo. Vamos trazer valor. Aí começou a vir para a farmácia. Quer dizer, se tem só essa pessoa que usa, mas tem um pessoal que vai para a praia, é outro lugar. Então vamos vender em farmácia. Aí começou a vender. Aí começou a vender em supermercado. Aí falou, puta, a gente precisa melhorar a qualidade do produto, precisa quebrar menos a tira, precisa ter tal coisa. E daí ela foi evoluindo. Que, aliás, o Chico Anísio fez as primeiras propagandas lá atrás, que era, não solta tira, tem cheiro, tem todo um discurso, que acho que foi a W Brasil, inclusive, que fez a propaganda, para começar a alçar, cara, isso no final da década de 80, né?
Então, ela também, isso é que você fala é muito importante. Ela foi melhorando e foi colocando o target e melhorando as duas coisas ao mesmo tempo. É por isso que ela ganhou, né? Tipo, simplesmente ela virou e falou assim: vou colocar agora um posicionamento, que é muito engano, né? A questão binária, né? Eu vou pegar o posicionamento estratégico da minha empresa e vou agora falar que a minha Havaiana serve para uma Gisele Bündchen. Cara, você tem que alçar aquilo. Mas para você alçar, falar, meu, onde eu melhoro? Aí o feedback do consumidor, você vira e fala, puta, posso melhorar aqui. Puta, tá? Eu tinha um problema sério na Havaianas. Eu lembro que eu tinha um problema sério, que eu ia para a praia, eu tinha meus 14 anos, 15, eu ia para a praia e ela arregaçava no meio do meu dedo. Que era essas daí que você comprava, tipo, puta, 15, 5 conto, 10. A pele. Não, a emenda do molde ficava bem na tira, assim. Então ela rasgava o dedo, ela arregaçava meu dedo, né, no meio. E eu fiquei anos sem comprar. Fiquei anos mesmo, acho que foi uns 10 anos. Falei, não, isso aqui arregaça. Eu usava Raider, pra você ter ideia, porque eu colocava o pé. Aí eu ganhei, eu acho que de presente, quando ela já cresceu, evoluiu e tal, e eu fiquei com essa lembrança ruim, né, da coisa. Sim. Quando eu coloquei no pé, quando eu recebi, acho que é amigo secreto, teve uma época que todo mundo dá de amigo secreto, até hoje, né? Havaiana, eu tenho certeza que tem gente aí nos Estados Unidos que fala assim, traz umas Havaiana, né? Hoje eu acho que nem precisa. Não, a loja da Havaiana tem uma Agora loja, tem a loja da Havaiana no shopping do World Trade Center. Tipo assim, é um shopping carésimo, tem uma loja da Havaiana lá. É porque eu lembro uma época que tinha um pessoal que falava, meu, traz umas Havaiana aí, eu acho que uns 10, 15 anos atrás, porque não tinha ainda. Depois eles montaram. É carésimo até, por sinal. Quando eu coloquei no pé, essa nova, eu falei, caramba, eu tenho acho que umas 3 Havaianas. Eu tenho aqui, tenho na Casa da Praia, Havaiana, sabe? Eles foram crescendo junto, eu acho que é esse que é o ponto, né? A qualidade de produto, você vai evoluindo, vai entendendo a percepção do usuário, vai entender que sua marca tem um valor simbólico, sim. Essa marca tem um valor simbólico que não está só galgado na história, tá galgado que ela é antiga. Ela é antiga ou ela é diferente ela ser antiga e ser velha. Ela não é velha, ela é antiga, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E por que ela se manteve antiga? Porque ela foi entendendo as necessidades. Muito tradicional, né? Acho que a palavra seria tradicional, no final das contas. Porque o problema é falar velho, né? Velho quer dizer que já foi, né? E tradicional é isso. Agora, você trabalhando nesses dois mercados, você trabalhou na Guto aqui, mexeu com algumas coisas da Guto e tal, e trabalhando nesse mercado. Você vê uma diferença nos insumos, nos produtos, nas entregas mesmo, e você acha que isso é detrimento a simplesmente o material, os materiais que são usados, que isso a gente sabe que é claro e óbvio, ou é a percepção da empresa, a percepção do mercado? O que você descola dessas duas coisas, assim, quando você joga na balança? Então, o meu exemplo da Índio, ele não é... Eu acho que ele não reflete tanto o contexto geral do Brasil por um motivo, né? A gente trabalhava com produtos muito premiums, assim, no final das contas, né? As cadeiras eram cadeiras de assinatura, então a fábrica parceira da gente era sempre com uma qualidade impecável das coisas, então, assim, a gente trabalhou muito com empresas, os clientes, né, e os parceiros da Índio, eram sempre empresas que tinham, mesmo que vendessem para um mercado de massa, tá? Sim, que nem a MAB, ele fez o desenho da refrigeradora da MAB e tal, que a gente acompanhou, é isso aí. Né? Então, eram empresas que tinham muita preocupação com acabamento, né? Então, eram produtos que provavelmente vinham para o mercado com um valor um pouco mais elevado, mas que o desenvolvimento do projeto em si eram produtos com valor de fabricação, de materiais. A gente tinha uma preocupação com todos esses elementos, né? Que aí, quando eu venho para cá, continua sendo da mesma forma, porque essa é a maneira que eles se vendem aqui como competição, né, entre mercados, de alguma forma. E é nisso que eu queria bater o ponto, porque justamente isso, você fala, tem a ver, mas eu acho que tem, porque você fala, puta, olha o que o produto premium ele tem que gerar aqui, daí você vende um produto de menos qualidade, de repente, para conseguir simplesmente chegar no mercado, que é mercado de preço, que eu acho que não é uma estratégia de negócio, é a pior estratégia que você pode montar para sua empresa, porque vender menos preço, você sempre está nessa concorrência do preço, você está desvencilhando a qualidade. E quando você impacta, era justamente por causa disso que estava a pergunta. Você sabe que na Indy você está fazendo produtos premium, mas você acha que esses produtos premiums que eram desenhados e exigido pela Indy, exigido para um produto, para o mercado, eles são tão díspares, porque aqui no Brasil é díspare. Quando você fala do produto premium, produto que é para o público, né? Está começando a aproximar. Mas aí a impressão que eu tenho aqui, produção, materiais, eles são muito mais próximos. Isso com certeza, assim, dentro de produtos que vão para o mercado de massa, eu acho que tem todos os nuances que a gente pode falar. Eu acho que tem o produto Baratex, que vai quebrar em 2 dias, porque é uma sociedade que consome muito,
Então, assim, quanto mais vender, melhor, de alguma forma. É forte bem mais do que no Brasil, de alguma forma, né? A gente ainda tem um pouco apreço pelo dinheiro e saber se está colocando dinheiro naquilo ali, se aquilo ali vai durar. Eu acho que o brasileiro ainda tem um pouco mais essa... e talvez o poder de compra também é mais baixo. Isso, nos Estados Unidos, $5 você compra uma puta blusa, cara, que custa 50 aqui. É uma Hering, Exato. E assim, para te falar que às vezes a qualidade não é boa, não. Assim, você compra achando que tá fazendo um ótimo negócio, comprando algo barato, pô, essa loja aqui, pô, com certeza vai ser ótimo. E não é, tipo assim, o produto não dura, você usa uma vez, teve roupa que eu comprei, usei uma vez, achei que ia durar, e botei na máquina e estragou, sabe? Então, assim, eu acho que tem todos os nuances. Eu acho que tem o nuance do produto muito barato, que é para movimentar essa sociedade de consumo. Aí eu comprei aí eu quero comprar outro. Aí a estação mudou, eu quero comprar outro. É uma bosta, é uma bosta isso é muito comum aqui, até por sinal. Essa questão de... Eles chamam de seasons, né? E dentro do varejo, foi uma coisa que eu aprendi até quando eu estava na Barca, que eu achei muito interessante. Eles veem essas estações, né, de formas diferentes. Então, assim, você pode ter coleções, não no caso específico da Barca, né, mas entendendo como o varejo funciona. Você entendeu como é que o mercado funcionava, é isso? Exatamente, entender como é que o mercado funciona. Então, você tem aquelas coleções que são as originais, que são as coleções que sempre vai ter no mercado. Você vai procurar aquela marca A e você vai sempre ter aqueles produtos da marca A dentro da loja. Você vai ter as coleções que são dentro de estações mais compridas, que seria tipo em torno de 6 meses, ou verão, inverno, que são coleções que vão ter incrementos, vão ter coisas diferentes de acordo com cada coleção. E você vai ter aquelas coleções que são muito hype sazonais, assim, que é tipo Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Halloween, que são épocas que as lojas mesmo pedem para ter esses produtos no mercado. Então, assim, vamos pegar um exemplo bem aleatório, assim, sei lá, pratos. É uma empresa que vende pratos. Então, ela vai ter aquela coleção core dela, né, que é a coleção original, que vão ser pratos meio, em termos de desenho, bem gerais, né? Tipo assim, tem o acabamento, assinatura da empresa e tal, mas é um prato simples dentro o standard, do que a empresa faz, e tem uma variedade X de cores, que são as cores determinadas da marca. Perfeito. Beleza. Aí eu quero fazer um produto verão. Beleza, o que está dentro da nossa coleção verão bem trendy, né? Que eles chamam aqui, tipo, no mundo. Tá se usando muito... WGSN. Tipo assim, os acabamentos agora estão tudo em ouro, ou tá tudo em metal, ou tá tudo em... Eles chamam de copper, né? Que é o acabamento cobre, de cobre. Enfim, é esse o acabamento que tá trending agora pro verão. Beleza, então a gente vai ter uma coleção que vai seguir esse acabamento, que é o que está na moda agora para essa estação. Tem o último ponto, que seria justamente esses hype season, que eles chamam, que é Natal, Ano Novo. E aí, eu vou ter uma coleção de pratos que é só de Natal, que vai ter lá todas as coisas relacionadas a Natal e tal, que a pessoa vai comprar para usar naquele Natal. Enfim, ou no Natal seguinte ela vai usar o mesmo, ou ela vai jogar fora e vai comprar outro. Então, assim, eles dividem bem essa relação do varejo, né? Entre o que eles estão comprando, que é um hype season, o que é uma estação um pouco mais longa, e o que é o original da empresa, entendeu? Provavelmente o original da empresa é o que você vai usar todo dia. Sim. Que é aquele prato que você vai comer todo dia, é aquele que você comprou na loja. Provavelmente ele é mais durável, provavelmente ele tem um acabamento melhor, ele é mais bem recebido pelo mercado justamente por isso, mas talvez ele seja mais genérico, porque ele é um prato que vai atender um número X de pessoas, certo? Sim. Se você pensa num hype season em contraste, cara, aquele produto vai ser super personalizado, porque só vai ter aquela coleção naquela época, e você vai usar eventualmente... Ele vai ser efêmero, né? Exatamente. Você vai usar ele eventualmente numa season. Você não vai usar um prato de Natal qualquer dia, entendeu? Talvez, se todos os seus pratos estiverem sujos, você vai usar o prato do Natal. Mas ele não foi feito para aquilo. Ele foi feito para você usar naquele inclusive, é capaz até de você terminar o Natal, você jogar fora. Deve ter muita gente que deve fazer isso, né? Exato. Joga fora e compra outro na nova estação. E isso tudo impacta na qualidade do produto, no final das contas. Sim. Porque um produto que vai ser de hype season, provavelmente o tempo de desenvolvimento dele vai ser bem mais curto do que um produto de
de season, que vai ficar na loja por um bom tempo, que seja 4, 5 anos, entende? Então, eu acho que tem todos esses nuances de qualidade versus tempo de desenvolvimento, dependendo do tempo que você quer que aquela coleção fique no mercado, de alguma forma, sabe? Entendi. Então, na verdade, a movimentação acaba acontecendo muito parecida ao que acontece no Brasil, de fato. Eu diria que sim, em termos de comportamento de consumo, aí sim, dentro desse espectro, eu acho que o comportamento de consumo é diferente. Tá. O americano, acho que por conta do poder de consumo ser um pouco mais elevado, Um posso estar pouco falando mais? besteira, posso estar falando besteira, mas assim, pelo que eu percebo... Não, é bem mais, tô zoando, da brincando. classe Não tá falando média, besteira, não. assim, Tá perfeito. eu imagino que a pessoa tem mais essa margem de comprar um negócio e, puta, não funcionou, beleza, eu compro outro depois para resolver meu problema de uma marca que seja uma qualidade melhor, entendeu? Comparado que no Brasil, eu acho que a gente ainda tem mais esse receio de... É mais frustrante essa relação de botar o dinheiro e aí você receber um produto de baixa qualidade que você não estava esperando, sabe? Na Pelo verdade, investimento que você é fez. aquela história de expectativa versus, né, o entregável. Aí eles já estão na expectativa que o entregável é baixo, né? Tipo, é isso. Que pode ser baixo, e tudo bem. É. E uma outra coisa que aqui é muito comum é você poder retornar as coisas para a loja e receber o dinheiro de volta. Isso é uma coisa que no Brasil ainda não é muito difundido, assim, pelo menos enquanto eu morava aí não era, assim. A janela de devolver um produto e pegar outro era, sei lá, 30 dias, É isso ou aí. 15 dias até. Isso aí. E você tinha que trocar para uma coisa na loja, você não pode pegar seu dinheiro de volta. Você tem que trocar para alguma coisa, você já comprou na loja, você tem que trocar para uma coisa com Isso. dentro do que a loja vende. Aqui Isso. não, aqui você comprou o produto, eu não sei exatamente a janela para você poder trocar, mas você pode pegar o seu dinheiro de volta se você quiser. Fala assim, olha, comprei esse vestido online, você não precisa nem ser na loja. Eu fiz isso recente, comprei um negócio online, não gostei do vestido, não ficou bom. E aí eu falei, beleza, vou na loja, devolver o vestido, devolvi na loja e peguei meu dinheiro de volta. Eles devolvem o dinheiro, tipo assim, não é, beleza, então você tem que escolher alguma coisa aqui que seja do seu gosto para bater aquele valor. No Entendeu? máximo aqui no Brasil a gente tem sorte do cara falar, você pode comprar pelo mesmo valor. Geralmente eles falam, não, já caiu o preço, agora você vai comprar pelo valor que tá agora, sabe? Tem umas coisas assim. Então, algo do tipo, entendeu? Então, assim, e já aconteceu comigo de eu ir na loja, tipo assim, eu comprei na promoção, aí eu fui na loja, porque não ficou bom, fui na loja, falei, olha, eu preciso trocar e tal, não foi legal, tem que comprar outra coisa. Aí eles, tudo bem, só que agora esse produto na loja, ele tá no preço original. Então, o valor que eu tenho para trocar por alguma coisa na loja, ou se eu quiser pegar meu dinheiro de volta, é o valor que está na loja agora. Então, assim, eu acabei ganhando dinheiro em cima da loja, sem querer, entendeu? Sim. Então, assim, e eu até comentei com eles, falei, não, mas eu comprei na promoção. Eles, não, mas tudo bem, não tem problema. Tipo assim, ninguém vai ficar chateado com você porque você comprou na loja e ganhou, sei lá, $10 de brinde, né, digamos assim. Sim. Para eles, tudo bem, assim, o fato que eu estou indo na loja para trocar por outra coisa, justamente para eu ter essa experiência que para mim é segura e é agradável, de tudo bem, não funcionou, eu posso pegar meu dinheiro de volta, vale muito mais para eles do que um cliente insatisfeito que vai virar para eles e falar, cara, eu nunca mais vou comprar aqui. Sim. Entendeu? Sim. Eu tive um caso em casa bem interessante até disso. Meu pai, muitos anos atrás, comprou um tênis, acho que foi da Adidas, ou da Nike, não me lembro mais qual era a marca, e era aqueles tênis que tinham aquelas... O de impacto? Dele. Sei. O de impacto era aquela bolha, sabe? Sei. E aí aconteceu daquela bolha estourar, tipo, depois de, sei lá, um mês que meu pai usou o tênis. Tipo assim, meu pai corria muito. Então, depois de um mês que ele usou correndo, o tênis estragou. Tipo assim, a bolha estourou por algum motivo e aí não tinha mais ar para fazer a pressão do impacto, né? Aí, beleza. Meu pai foi na loja para trocar o tênis e falou, olha, defeito do produto e tal. E aí os caras falaram, então, a gente não vai poder trocar porque isso é mau uso do usuário, tipo, do consumidor. E aí meu pai, não, mas eu usei o tênis para correr. Eu não usei o tênis pra outra coisa. Eu não furei o tênis, eu usei o tênis para correr. E eles, não, mas é mau uso do produto, a gente não vai trocar. Então, meu pai falou, beleza, vocês não vão trocar? Legal, nunca mais compro na sua marca. E a gente não comprava mesmo. Sim. Tipo assim, eu tenho muito pouco, até hoje, eu tenho muito pouco produto, tanto da Nike quanto da Adidas. Sim. Eu tinha um problema de tíbia, que eu não podia usar alguns tênis específicos. Então, eu nunca comprei tênis deles, assim, nunca tive. Então, eu comprava de outra marca, que era muito mais especializada porque eu precisava,
E em termos de roupa, também nunca comprei, porque a gente não comprava em casa. Meu pai fazia questão da gente comprar outra marca que não fosse a marca dele. E olha só que merda, né? Isso que as empresas percebem. É muito doido isso, cara. É muito maluco. Tati, eu queria muito te agradecer. Obrigado pelo seu tempo aí. Valeu. Foi uma delícia conversar com você. A gente brinca aí, não fica chateada quando a gente fala que você é mascote, que a gente tem um puta de um carinho por você. Essa que é a verdade, né? Mesmo. A gente tem um puta carinho, a gente fala, ela é muito, muito de boa, né? Assim, tal. Eu tento ser. Quê? Quando dá, eu tento ser. Não, você é tranquila, é sério, a gente conversa porque é muito tranquilo, o Song conversou com você tranquilo, a gente marcar a coisa é tranquilo falar, né, não tem dor de cabeça, não tem encheção de saco, então queria te agradecer bastante pelo bate-papo, valeu, e que legal essa aventura, e bom ouvir que tem empresas aí de mercado que são antigas, e não são velhas, né? É legal entender que elas entenderam o movimento e você está fazendo parte dessa equipe que está desenvolvendo isso, para finalmente falar, olha, cara, o design tem valor, as empresas já perceberam, já entendem isso, mas também você tem que se posicionar, você tem que colocar, você tem que estudar muito para entender como entregar melhor a relevância, entregar melhor as coisas. E os contatos da Tati estão aí embaixo, DIBR agora só com assinatura. Agora tem que entrar na fila. Agora tá que nem Academia Brasileira de Letras, entendeu? Só dá para pegar outra cadeira se alguém sair. Exatamente. Então, não vou falar a palavra. O Discord tá aberto. O Discord tá aberto para todo mundo. O Discord tá abertaço. Se precisar, me manda uma mensagem que eu mando o link e tá tudo certo. Tá aberto lá para todo mundo poder acessar. Muito bom. Galera, hoje então saiu da Tati, quinta-feira. Lembre-se que segunda-feira você pode ver a carinha dela. Agora a gente tem essa novidade. Outra vez a gente não podia ver a carinha. Agora ver a carinha. Hoje, porque eu sabia que hoje ia ter YouTube também. Então já me preparei aqui para ficar tudo certo. E daí você pode finalmente ver a Tati, quem não acompanha, quem não conhece ela. E Tati, queria muito te agradecer. Não esqueçam de acompanhar a gente aí nos YouTube da vida, no podcast, no Atomcast e que está nos agregadores. E é isso aí. E até a próxima. Tchau, galera. Um beijo. Falou.